Acordar pode ser um desafio. Antes mesmo de sair da cama, a mente já se enche de preocupações, contas a pagar, desafios no trabalho, conflitos familiares. A ansiedade muitas vezes toma conta antes mesmo do primeiro café. Mas e se houvesse uma maneira de começar o dia com paz, força e confiança? A verdade é que você não precisa enfrentar tudo sozinho. Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem turbulentas. Uma oração sincera logo pela manhã pode transformar não apenas seu dia, mas toda a sua perspectiva de vida. Ela alinha seu coração com a vontade divina, trazendo clareza, esperança e a certeza de que você nunca está só. Imagine iniciar cada manhã sentindo a presença de Deus ao seu lado, guiando cada passo e fortalecendo seu espírito. Não importa quais desafios estejam à sua frente, com fé e oração, você pode enfrentá-los com coragem e serenidade. Como está escrito em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Essa jornada de fé começa com um simples passo: entregar o seu dia nas mãos de Deus. Não se trata apenas de palavras repetidas mecanicamente, mas de uma conexão viva e poderosa com o Criador. Se você deseja experimentar a verdadeira liberdade em Cristo e fortalecer sua vida espiritual, a oração deve ser sua maior aliada. Hoje, você aprenderá como confiar mais em Deus, fortalecer sua fé e se libertar das preocupações diárias. Vamos juntos descobrir como uma oração poderosa pode transformar sua manhã e trazer bênçãos para todo o seu dia. Muitas vezes, a vida nos coloca diante de desafios que parecem grandes demais para suportar. A tendência natural é tentar resolver tudo com nossas próprias forças, acreditando que basta esforço e determinação. Mas será que isso realmente funciona? Quando tentamos carregar o peso do mundo sozinhos, acabamos esgotados, frustrados e muitas vezes, sem encontrar uma solução duradoura. Deus nos convida a fazer diferente. Em vez de lutar sozinhos, devemos confiar nele. A confiança em Deus não significa cruzar os braços e esperar que tudo se resolva magicamente. Pelo contrário, significa reconhecer que há uma força maior guiando nossos passos e que, com ele, não há obstáculo intransponível. Jesus Cristo nos ensinou que a fé é como uma âncora que nos mantém firmes, mesmo em meio às tempestades da vida. Quando confiamos nele, encontramos paz interior e a certeza de que não estamos desamparados. Mas como confiar em Deus na prática? Primeiro, através da oração. Fale com ele sobre suas angústias, peça orientação e aprenda a descansar na sua presença. Depois, mergulhe na palavra de Deus. Versículos como Provérbios 3 versos 5 e 6 nos lembram de não confiar apenas em nosso próprio entendimento, mas de entregar nossos caminhos ao Senhor. Quando fazemos isso, Ele endireita nossas veredas e nos guia para a vitória. Um grande exemplo bíblico é Davi. Quando enfrentou Golias, ele poderia ter confiado em sua própria habilidade com a funda, mas escolheu confiar em Deus. Ele declarou: "O Senhor me livrará das mãos deste filisteu." 1 Samuel 17:37. E Deus o honrou. Essa mesma confiança é o que nos permite superar desafios que parecem impossíveis, pois não estamos sozinhos na batalha. Muitas pessoas vivem carregando fardos pesados, tentando resolver tudo com a força do próprio braço. Mas Jesus fez um convite poderoso em Mateus 11:28: "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Esse é o segredo para uma vida mais leve: entregar as preocupações a Deus e permitir que Ele cuide de cada detalhe. Ao invés de lutar sozinho, que tal entregar suas preocupações a Deus hoje? A oração é a chave para fortalecer a fé e experimentar a paz que só Ele pode dar. E falando em força, no próximo tópico vamos entender como a presença de Jesus em nossa vida nos capacita para enfrentar qualquer desafio. A vida é repleta de desafios, e em muitos momentos, nos sentimos fracos, sem ânimo e sem direção. Mas a boa notícia é que não precisamos enfrentar essas batalhas sozinhos. Em 1 João 4:4,
encontramos uma verdade poderosa: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Isso significa que, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, a presença de Jesus dentro de nós nos dá uma força sobrenatural. Quando confiamos em nossa própria capacidade, cedo ou tarde chegamos ao nosso limite. O cansaço, o medo e a incerteza podem nos fazer sentir impotentes. Mas quando nos apoiamos na força de Cristo, encontramos uma resistência que vai além do natural. Ele nos renova, nos fortalece e nos capacita a enfrentar qualquer desafio, porque sua graça nos sustenta. Assim como Paulo declarou em Filipenses 4:13: tudo posso naquele que me fortalece. Mas como sentir essa força na prática? Primeiro, reconhecendo que Jesus está sempre conosco. Muitas vezes, o desânimo vem quando nos sentimos sozinhos, mas ele prometeu em Mateus 28:20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Saber que Jesus caminha ao nosso lado nos dá coragem para prosseguir, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Além disso, é essencial fortalecer nossa comunhão com Ele. Quanto mais tempo passamos na presença de Deus em oração, na leitura da Bíblia e na adoração, mais fortalecidos ficamos espiritualmente. Assim como um atleta treina para ganhar resistência física, nossa fé cresce quando alimentamos nosso espírito. A força espiritual vem do relacionamento diário com Deus, e essa conexão nos torna inabaláveis. Existem momentos em que as lutas são tão intensas que sentimos vontade de desistir. Mas lembre-se: Jesus venceu o mundo. João 16:33, e se Ele está em nós, também venceremos. A força que precisamos não vem do esforço humano, mas da confiança no poder de Deus. Quando deixamos Cristo agir em nossa vida, descobrimos que somos muito mais fortes do que imaginávamos. Se você tem enfrentado tempos difíceis e sente que suas forças estão se esgotando, saiba que a solução não está em lutar sozinho, mas em se aproximar de Cristo. E, mais do que força, Ele nos oferece algo ainda mais precioso: liberdade. No próximo tópico, vamos falar sobre como a verdadeira liberdade só é encontrada através dele. Muitas pessoas vivem presas a medos, culpas e traumas do passado, carregando um peso invisível que impede o avanço. Mas a boa notícia é que Cristo veio para nos libertar. Em Gálatas 5:1, encontramos essa promessa: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos submetais novamente a um jugo de escravidão. Ou seja, a liberdade em Cristo é real e acessível a todos que creem. Mas o que significa essa liberdade? Significa que não estamos mais condenados pelos erros do passado. Quando entregamos nossa vida a Jesus, Ele nos purifica e nos dá uma nova identidade. Muitas vezes, o inimigo tenta nos lembrar de nossos fracassos, tentando nos fazer acreditar que não somos dignos. Mas Romanos 8:1 declara agora: pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que, em Deus, somos livres para recomeçar. Entretanto, para viver essa liberdade, é preciso um passo de fé. Muitas pessoas aceitam a Cristo, mas continuam presas às mesmas amarras emocionais e espirituais. Isso acontece porque a verdadeira libertação exige um posicionamento: deixar o passado para trás e caminhar na nova vida que Deus preparou. É como um pássaro que finalmente sai da gaiola. Se ele não abrir as asas para voar, continuará se sentindo preso, mesmo estando livre. A liberdade em Cristo também nos liberta da necessidade de agradar o mundo. Muitas vezes, as pessoas vivem em busca de aprovação, tentando ser aceitas a qualquer custo. Mas quando entendemos que nossa identidade vem de Deus, não precisamos mais nos moldar às expectativas dos outros. Somos filhos amados do Pai e isso nos basta. A verdadeira liberdade é poder viver sem medo, sabendo que estamos seguros em Deus. No entanto, essa liberdade não significa fazer tudo o que queremos sem consequências. Pelo contrário, significa viver de acordo com a vontade de Deus, porque é nela que encontramos plenitude. A Bíblia nos ensina que a obediência a Cristo nos leva à verdadeira paz e alegria.
Quando seguimos seus caminhos, experimentamos uma vida sem correntes, uma vida onde não somos escravizados pelo pecado, pelo medo ou pelas opiniões alheias. Se você sente que ainda há algo te prendendo, lembre-se que Cristo já conquistou sua liberdade. Tudo o que você precisa fazer é confiar nele e dar o próximo passo. E se há algo que nos fortalece nessa caminhada, é saber que Deus nos ouve sempre que clamamos. No próximo tópico, vamos entender como podemos ter certeza de que Ele escuta cada oração e nos responde com amor. Quantas vezes você já se sentiu falando com as paredes ao orar? Parece que suas palavras sobem, mas não encontram resposta. A boa notícia é que isso não passa de uma impressão. O Salmo 34:17 nos dá uma certeza poderosa: os justos clamam, e o Senhor os ouve livrá-os de todas as suas angústias. Ou seja, Deus escuta cada oração, mesmo aquelas que são feitas em silêncio, com um coração aflito. Muitas vezes, esperamos uma resposta imediata e ficamos ansiosos quando ela não vem. Mas Deus responde no tempo certo, da maneira que Ele sabe ser melhor para nós. Pense em uma criança que pede doce antes do jantar. Um pai amoroso pode dizer não ou espere, porque sabe que algo melhor está por vir. Assim também é Deus conosco. Ele nos ouve e responde conforme seu propósito, mesmo quando não percebemos de imediato. Além disso, Deus não apenas ouve, mas também se importa com o que sentimos. Quando derramamos nossas angústias diante dele, encontramos conforto e paz. A oração não é um monólogo, é um diálogo com o Criador. Mesmo que a resposta não venha da forma esperada, podemos sentir sua presença nos fortalecendo. É por isso que Filipenses 4 versos 6 e 7 nos encoraja a não nos preocuparmos, mas a apresentarmos tudo a Deus em oração, pois Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Um exemplo poderoso é o de Ana, mãe do profeta Samuel. Ela orou por um filho durante anos, e muitos achavam que Deus não a escutava. Mas no tempo certo, sua súplica foi atendida, e ela recebeu não apenas um filho, mas um dos maiores profetas da história. Isso nos ensina que Deus trabalha nos bastidores, preparando bênçãos que vão além do que pedimos. Mas para que a oração seja eficaz, é essencial confiar em Deus e perseverar. Muitos desistem antes de ver a resposta, achando que suas palavras não foram ouvidas. Mas Jesus nos ensinou sobre a importância da persistência na parábola do juiz iníquo, Lucas 18 versos 1 e 8, mostrando que quem clama com fé será atendido. Se há algo que você tem apresentado a Deus em oração e ainda não viu resposta, não desista. Deus está ouvindo e agindo, mesmo que você não perceba. E quando confiamos nele, experimentamos algo incrível: a vitória pela fé. No próximo tópico, vamos falar sobre como essa vitória não depende do nosso esforço, mas da nossa confiança no Senhor. O mundo ensina que o sucesso depende de trabalho árduo, estratégia e perseverança. Embora o esforço tenha seu valor, a verdadeira vitória não vem da capacidade humana, mas da fé em Deus. Em 1 João 5:4 está escrito: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Isso significa que, quando confiamos no Senhor, não há batalha que não possamos superar. Muitas vezes, tentamos resolver tudo sozinhos e acabamos esgotados. Nos preocupamos, planejamos, nos desgastamos, e mesmo assim, as coisas nem sempre saem como esperado. Mas quando colocamos nossa confiança em Deus, aprendemos que a vitória não depende da nossa força, mas da graça divina. A Bíblia nos lembra disso em Zacarias 4:6: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Isso não significa que devemos cruzar os braços e esperar que Deus faça tudo por nós. Pelo contrário. Ter fé é agir com confiança, sabendo que Deus está no controle. Imagine Pedro, que andou sobre as águas ao manter os olhos em Jesus. Mateus 14:29. Enquanto confiou, ele permaneceu firme. Quando duvidou, começou a afundar. Nossa vitória está em permanecer firmes na fé, mesmo diante das tempestades. A maior prova de que a vitória vem pela fé é a história de Josué e o muro de Jericó.
Deus ordenou que o povo marchasse ao redor da cidade por 7 dias, sem usar armas, apenas confiando em sua promessa. No final, as muralhas caíram pelo poder de Deus. Isso nos ensina que a obediência e a fé são mais poderosas do que qualquer estratégia humana. Muitos vivem tentando dar um jeito em tudo, sem confiar que Deus tem um plano perfeito. Mas Provérbios 16:3 nos aconselha: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. Ou seja, quando entregamos nossos desafios a Deus, Ele age de maneiras que jamais poderíamos imaginar. Se você tem lutado sozinho e sente que suas forças estão se esgotando, talvez seja hora de parar de tentar resolver tudo sozinho e confiar mais no Senhor. No próximo tópico, vamos entender como a oração é a chave para fortalecer essa fé e como podemos agir com confiança na direção de Deus. Muitas pessoas oram, mas depois agem como se Deus não tivesse ouvido. Oram pedindo direção, mas continuam preocupadas. Oram pedindo provisão, mas tentam resolver tudo sozinhas. A fé verdadeira não se manifesta apenas em palavras, mas em ações. Tiago 2:17 nos lembra assim também: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, confiar em Deus significa orar e, em seguida, agir com a certeza de que Ele está conduzindo tudo. Mas como equilibrar oração e ação? Primeiro, precisamos entender que orar não é um ritual vazio, mas um diálogo com Deus. Quando buscamos ao Senhor com sinceridade, Ele nos dá sabedoria para tomar decisões. É por isso que Provérbios 3:6 diz: reconheceu em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que, ao orarmos, também devemos estar atentos à resposta de Deus, que pode vir por meio da palavra, de circunstâncias ou até da paz no coração. Depois de orar, o próximo passo é agir com fé. Se você pede uma porta de emprego, prepare-se para oportunidades. Se busca restauração em um relacionamento, haja com perdão e paciência. Se deseja crescimento espiritual, comece a ler a Bíblia e se envolver mais com Deus. Muitas vezes, a resposta divina já está diante de nós, mas precisamos dar o primeiro passo para enxergá-la. Um exemplo bíblico claro disso é a história do cego Bartimeu, Marcos 10 versos 46 ao 52. Ele clamou a Jesus pedindo cura, mas também agiu, levantou-se e foi até ele. Se Bartimeu tivesse ficado parado, esperando que Jesus o encontrasse, talvez nunca tivesse experimentado o milagre. Isso nos ensina que a fé exige movimento, uma atitude de confiança de que Deus já está operando. Entretanto, agir com fé não significa agir com pressa ou ansiedade. A espera também faz parte do processo. Muitas vezes, Deus nos pede para darmos um passo e, em seguida, aguardarmos sua ação. Assim como um agricultor planta a semente e espera pelo crescimento, devemos confiar que Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Se você tem orado por algo, mas ainda não viu mudanças, pergunte-se: eu tenho agido com fé? Tenho dado os passos que Deus já me direcionou a dar? A oração é a chave que abre as portas, mas somos nós que precisamos atravessá-las. E para aqueles momentos de espera e incerteza, há algo que nos fortalece: a certeza de que Deus é nosso refúgio e fonte de força. No próximo tópico, veremos como confiar nessa verdade nos dá paz em meio às dificuldades. Em tempos de crise, é comum nos sentirmos perdidos, sem saber para onde correr. Mas a Bíblia nos assegura que temos um refúgio seguro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Isso significa que, independentemente do que enfrentamos, podemos encontrar força e proteção em Deus. Muitas pessoas buscam segurança em coisas passageiras, dinheiro, status, relacionamentos, mas tudo isso pode falhar. Somente Deus é inabalável. Ele nos acolhe em seu amor e nos fortalece para suportar as dificuldades. Quando confiamos nele, encontramos paz em meio ao caos. Por isso, Isaías 40:31 nos lembra que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas como fazer de Deus o nosso refúgio na prática? Primeiramente, através da oração.
Quando nos sentimos sobrecarregados, devemos correr para Ele e não para nossas próprias soluções. Jesus nos convida em Mateus 11:28: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não apenas nos dá força, mas também descanso para a alma. Além disso, precisamos confiar em suas promessas. Quando os problemas parecem maiores do que nós, devemos lembrar que Deus é maior do que qualquer circunstância. Assim como um castelo protege aqueles que estão dentro de suas muralhas, Deus protege aqueles que se refugiam nele. Salmo 91:2 declara: Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Davi, que escreveu muitos salmos, entendia bem essa verdade. Ele enfrentou perseguições, traições e batalhas, mas sempre buscou refúgio em Deus. Por isso, ele podia dizer com convicção: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Essa mesma confiança está disponível para nós hoje. Se você sente que tem enfrentado as dificuldades sozinho, lembre-se de que Deus está ao seu lado, pronto para te fortalecer e proteger. Ele nunca abandona aqueles que confiam nele. E mesmo nos momentos mais difíceis, podemos ter certeza de que, com Cristo, sempre há um propósito maior. No próximo tópico, vamos falar sobre como a perseverança em Cristo nos ajuda a vencer qualquer tribulação. A vida cristã não é uma caminhada livre de desafios. Pelo contrário, muitas vezes enfrentamos momentos de dificuldade que testam nossa fé. No entanto, 2 Coríntios 4 versos 8 e 9 nos dá uma promessa poderosa: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ou seja, com Cristo, podemos resistir a qualquer tribulação. A perseverança é essencial para quem deseja experimentar a vitória espiritual. Muitas pessoas desistem diante das primeiras dificuldades, achando que Deus as abandonou. Mas o tempo de espera e os desafios não significam a ausência de Deus, e sim um processo de fortalecimento. Tiago 1 versos 3 e 4 nos ensina que a prova da vossa fé produz perseverança. Ou seja, os momentos difíceis não vêm para nos destruir, mas para nos tornar mais fortes. Mas como perseverar na prática? Primeiramente, mantendo os olhos fixos em Deus, e não nas circunstâncias. Pedro conseguiu andar sobre as águas enquanto olhava para Jesus, mas começou a afundar quando focou no vento e nas ondas. Mateus 14:30. Isso nos ensina que, quando nossa atenção está em Cristo, conseguimos avançar, mesmo em meio às tempestades da vida. Outro ponto importante é a comunhão com Deus e com outros irmãos na fé. Quando nos isolamos, nos tornamos mais vulneráveis ao desânimo. Mas quando buscamos forças na palavra de Deus e nos cercamos de pessoas que compartilham da mesma fé, encontramos suporte para continuar. Hebreus 10:25 nos incentiva a não abandonarmos a congregação, pois juntos somos mais fortes. A perseverança também exige paciência. Nem sempre as respostas de Deus vêm no tempo que esperamos, mas vêm no momento certo. José do Egito esperou anos até ver os sonhos que Deus lhe deu se cumprirem. Davi foi ungido rei muito antes de assumir o trono. Ambos perseveraram, mesmo quando tudo parecia contrário. E essa mesma força está disponível para nós. Se você tem enfrentado momentos difíceis, não desista. Deus está com você e está usando essa fase para te fortalecer. A perseverança em Cristo nos leva à vitória, mas também nos conduz a algo ainda mais precioso: a cura e a restauração completa. No próximo tópico, vamos ver como Jesus é a fonte de cura para todo tipo de dor emocional, física e espiritual. A dor faz parte da vida, mas não precisamos carregar feridas para sempre. Em Cristo, há cura para todas as áreas do nosso ser emocional, física e espiritual. Ele veio para restaurar o que estava quebrado, libertar os cativos e curar os corações feridos. Isaías 53:5 nos lembra: pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso significa que a cruz não foi apenas um sacrifício para a salvação, mas também um ato de restauração para a nossa vida.
Muitas pessoas carregam traumas do passado, feridas de rejeição e dores que parecem impossíveis de serem curadas. Mas Jesus nos convida a entregar tudo a Ele. Em Mateus 11:28, Ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A cura começa quando paramos de tentar resolver tudo sozinhos e confiamos no amor e no poder de Deus. Mas como experimentar essa cura na prática? Primeiro, através da oração sincera. Deus quer ouvir o que dói em nosso coração. Fale com Ele, entregue suas dores e peça restauração. Depois, mergulhe na palavra, pois nela encontramos promessas de cura e renovo. Salmo 107:20 diz: Enviou a sua palavra e os sarou. Ou seja, a palavra de Deus tem poder para restaurar nossa alma. A cura também pode vir através do perdão. Muitas vezes, a dor que carregamos está ligada a ressentimentos e mágoas. Mas guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. Perdoar não significa justificar o erro do outro, mas se libertar da prisão da amargura. Efésios 4 versos 31 e 32 nos encoraja a abandonar a ira e viver em amor, assim como Cristo nos perdoou. Além disso, a cura envolve um processo. Algumas feridas são restauradas instantaneamente, outras levam tempo. Deus trabalha de maneira única em cada pessoa, e o importante é confiar no seu tempo e plano. Filipenses 1:6 nos assegura: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Ou seja, se Deus começou um processo de cura em sua vida, Ele vai terminá-lo. Se há algo em sua vida que precisa de cura e restauração, não perca a esperança. Jesus é especialista em transformar dor em propósito, feridas em testemunho e lágrimas em alegria. E se há algo que nos fortalece para seguir em frente, é saber que Ele está no controle de tudo. Agora que você compreendeu a importância da oração e da confiança em Deus, o que falta para dar o próximo passo? A vida pode ser desafiadora, mas nunca precisamos enfrentá-la sozinhos. Deus está no controle e deseja fortalecer sua fé, trazer paz ao seu coração e guiar seus passos. A questão é: você está disposto a confiar nele de verdade? Talvez você esteja esperando um grande sinal para acreditar que Deus está ouvindo suas orações, mas a verdade é que Ele já está agindo. Às vezes, a resposta vem no silêncio, outras vezes através da palavra ou de situações do dia a dia. O importante é não desistir de buscar a presença de Deus. Lembre-se: aqueles que confiam no Senhor nunca ficam sem direção. A oração da manhã não é apenas um hábito, mas um estilo de vida. Quando começamos o dia na presença de Deus, colocamos tudo no lugar certo e enfrentamos os desafios com mais confiança. Que tal assumir esse compromisso a partir de hoje? Separar um momento para falar com Deus todas as manhãs pode transformar completamente sua jornada espiritual. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E se deseja continuar aprendendo e fortalecendo sua fé, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Lembre-se: Deus está no controle e tem planos incríveis para a sua vida.